Boa noite a todos. A gente vai iniciar agora a palestra que vai ser ministrada na aula de abertura do semestre 2020.2 na Universidade Federal do Ceará, onde a gente convidou o professor Germano Fenner. E, em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer ao professor Germano Fenner por ter aceito o nosso convite para ministrar essa palestra na nossa aula inaugural e dizer que estamos muito gratos e agradecidos aí por ele ter dedicado aí esse tempo a nos prestigiar aí com uma palestra interessante que vai tratar aí de um tema muito relevante, tanto para as disciplinas quanto para a formação dos nossos alunos. Então, a gente queria agradecer e, desde já, passar a palavra para você iniciar aí a sua apresentação. Muito obrigado, viu, professor? Perfeito. Professor Albertão, eu agradeço também por essa oportunidade, e é sempre um privilégio poder trabalhar com os alunos da Universidade Federal do Ceará, ok? E hoje eu vou falar sobre o desafio que é você conseguir fazer com que a área de tecnologia da informação, a TI, esteja alinhada com os objetivos corporativos da empresa, do negócio, da organização, ok? E vocês vão perceber que existem muitos desafios, muitas oportunidades e muitos problemas que surgem quando isso não acontece. Eu trabalho atualmente trabalho na área de estratégia e de risco. Meu doutorado pela UFC, na área de dinâmica de sistemas, com análise e tomada de decisão de multicritério. E desde muito tempo eu também trabalhei com a área de projetos, com a área de processos. Este ano, na empresa que eu trabalho, a gente conseguiu a certificação CMMI nível 2 e o nível MPS-BR nível F, que é o nível que atesta que a empresa tem gestão de portfólio de projetos, ok? E na área de mercado, eu tenho a certificação Prince 2 Practitioner, sou Black Belt, sou também profissional de processos e profissional de gerenciamento de projetos. Aqui estão os meus contatos, qualquer coisa que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida sobre o assunto, sobre o que vai ser apresentado aqui, qualquer coisa vocês podem me contactar, tá? Então, desde já eu deixo meu telefone à disposição, meus e-mails de contato, minhas redes sociais. Quem gosta desse assunto de governança, de estratégia, de alinhamento entre TI e empresa, a parte de gestão de riscos, você pode me seguir por um desses canais aí, que eu estou sempre divulgando alguma coisa nessas áreas que eu pesquiso. Se nós queremos falar sobre o alinhamento entre a empresa com a área de TI, primeiro nós precisamos ver o que o mercado nos oferece. E, olhando para o mercado, eu tenho diversos frameworks, diversos modelos que, de alguma forma, irão me ajudar a como fazer esse alinhamento. Cada um deles vai trabalhar, abranger uma frente. Por exemplo, se eu estou falando na IT, eu estou falando de um modelo voltado a serviços. Se eu estou falando do COBIT, eu estou falando de um modelo voltado à governança de TI. Se eu estou falando no Prince 2, estou falando no PMI, eu estou falando de modelos voltados a projetos. Se eu estou falando das normas ISO, eu vou ter ISO voltado a serviços, eu vou ter ISO voltado a segurança da informação, eu vou ter ISO voltado a projetos e ISO voltado a risco. Se eu olhar para os modelos CMMI e MPS-BR, eu estou falando de modelos que ajudam a empresa a melhorar, a otimizar o seu processo de produção de software. Se eu falo de Scrum, eu estou falando de modelos ágeis. Então, percebam que no mercado existem muitos modelos que ajudam com que o negócio tem um alinhamento entre os seus objetivos corporativos com os objetivos de TI.
Então, o que nós precisamos saber é aproveitar tudo isso que o mercado está colocando à disposição, ver as informações e transformar isso de uma maneira com que eu posso aplicar dentro da empresa. E sobre os modelos do mercado, tem um que eu vou chamar especificamente a atenção de vocês, que é o modelo COBIT. O COBIT, a partir da versão 5.0, ele oferta a chamada cascata de objetivos. O que vem a ser essa cascata de objetivos? Ele dá uma orientação para que eu consiga olhar para os objetivos corporativos. Esses objetivos corporativos, eles precisam ser transformados em objetivos de TI, e os objetivos de TI, eu vou ter habilitadores apoiando. O que são esses habilitadores, tá? Ou facilitador? Os facilitadores de TI são processos, software, pessoas, hardware, tudo aquilo que a TI disponibiliza para que ela alcance seus objetivos. Esses objetivos ajudem a organização e a organização consiga alcançar os seus objetivos estratégicos ou corporativos. Então, percebo que o modelo do COBIT, ele dá uma orientação de como você fazer esse alinhamento. E os outros modelos? Por exemplo, se eu precisar trabalhar alguma coisa no nível de hardware, de serviço, eu vou ter a ISO 20000, eu vou ter a ITIL. Se eu precisar trabalhar alguma coisa de projetos, eu tenho vários modelos, como o PMBOK do PMI, o Prince 2, o Prince 2 da Axelos. Eu tenho os modelos ágeis que utilizam o Scrum. Então, percebam que eu vou ter situações que eu vou ter que trabalhar com processos, vou ter que trabalhar com projetos, vou ter que trabalhar com serviços, e eu tenho melhores práticas para me orientar nessa tomada de decisão. Agora, se nós queremos falar sobre o alinhamento estratégico entre TI e negócio, tem uma coisa assim que precisa ser dita. Se nós queremos que a TI apoie os objetivos da empresa, a área de TI precisa ter acesso ao planejamento estratégico da organização. Existem várias maneiras de você fazer planejamento estratégico. Existem modelos também. Existe o BSC, existe um modelo agora novo que tem sido bastante utilizado pelas empresas, que é o OKR. Existem análises por perspectiva, existem o modelo GPD, gestão por diretrizes. Independente do modelo que a empresa estiver utilizando, a TI precisa ter acesso ao planejamento estratégico da empresa. Se a TI não tiver acesso ao planejamento estratégico da organização, nós teremos sérios problemas. Então, aqui, quando eu comecei a trabalhar, a estudar o tema da minha tese, eu estou falando de um estudo que durou 5 anos, foi de 2014 até 2019, e foi com muito orgulho orientado pelo professor Alberto. Nós passamos 5 anos olhando para o mercado e buscando entender o quanto que estava alinhado a área de TI, o quanto estava alinhado o negócio, a empresa, a organização. E nessa análise, de olhando para o mercado e tentando entender esse alinhamento, nós começamos a pegar algumas evidências, algumas coisas assim que mostravam, davam a entender que alguma coisa estaria sendo gerada de problema pela ausência de alinhamento. O que eu vou mostrar aqui para frente para vocês é um pouco do que eu considerei nesses 5 anos em que eu estive trabalhando na minha tese, tá? Como falei para vocês, a minha tese analisa a dinâmica de sistemas com tomar decisão multicritério. Nós modelamos um cenário em nuvem e IaaS em que a empresa proprietária da nuvem, ela analisava a aquisição, ela tomava decisões com base na demanda que ela estava tendo, com base na sua estratégia de negócio. Em cima disso, ela tinha insumos para uma tomada de decisão. Então, baseado nisso, a gente começou a perceber qual era o comportamento que as empresas estavam tendo.
E a gente foi se deparando com uma série de situações que o que eu vou mostrar aqui leva a crer que talvez seja uma situação de falta de alinhamento entre TI e organização. Eu não tenho como garantir isso, porque eu não estava no cenário, não estava nos bastidores onde estava acontecendo. Mas eu fui afetado pela falta do serviço que estava sendo ofertado. Um deles que me marcou a atenção foi logo um que eu vi em 2014. Então, tudo que eu vou mostrar aqui é para vocês refletirem da importância entre o alinhamento estratégico da TI com a empresa. Tá? Tudo que eu for apresentar aqui é para que vocês comecem a pensar o quanto custa a TI e a empresa não estarem alinhadas. O quanto custa para a empresa não dar a devida atenção à área de TI. Tá? Essa reflexão é uma reflexão que eu quero provocar em vocês. Eu nunca me esqueço eu precisava comprar uma passagem pela Avianca, e quando eu acessei ao site, estava dando essa mensagem que pelo site não estava se vendendo passagem aérea. Acontece que quando eu vi isso aí, isso foi em final de 2014, eu me lembro que, aliás, não foi final de 2014, foi início de 2014. Eu me lembro que naquela época existia uma estatística que dizia que as empresas aéreas vendiam um bilhete a cada 5 segundos pela internet. Tá? Então, tinha uma estatística que a cada 5 segundos, pela internet, as empresas brasileiras da aviação, estou falando de Avianca, estou falando de Gol, a TAM, o Webjet acho que já não existe mais, a Azul, né? Então acredita-se que vendia a cada 5 segundos um bilhete aéreo. Quando eu olhei isso aqui, eu acho que foi um dia antes, então eu estou estimando algo em torno, digamos que essa situação aqui, ela perdurou por 18 horas, tá? Percebam. Eu não estou pegando um dia, estou pegando 18 horas. Eu estou pegando, digamos, 18 horas úteis, tá? Como é que seria a situação para essa empresa 18 horas sem poder vender pela internet, partindo do princípio de que a cada 5 segundos ela vende um bilhete de passagem aérea. E vamos considerar que, em média, cada bilhete custasse R$500. Pode ser que custava 800, 900, 1.000, pode ser que custava 400, 300. Mas vamos pegar uma média de R$500. Tá? Em 18 horas, a empresa teria perdido R$6.480.000. Tá? Então, o que eu chamo a atenção de vocês, o quanto que custa para uma empresa ela ficar sem TI. Tá? O quanto que custa para a empresa ela ficar sem o serviço de TI. Teve uma outra situação da Gol, que eu precisava de um suporte, né? E aí eu fui acessar o site e dizer, nossos consultores estão ocupados, por favor, tente mais tarde. Aqui a pergunta, a reflexão que eu faço é, o Service Desk da empresa, ele está com a capacidade para conseguir atender as demandas? Porque nós não estamos só considerando tecnologia, nós estamos considerando também os serviços que a empresa oferta ao seu público. Ela está com a capacidade de gente necessária, ela tem a quantidade de pessoas necessárias, e se ela tem a menos, por que isso está acontecendo? Será que está sendo analisado a demanda que ela está tendo pelos seus serviços e o quanto ela consegue fazer de entrega? Aqui tem uma outra situação do site da Latam. Tá? Eu estava no aeroporto, se não me engano, era Rio de Janeiro, e eu fui fazer o check-in, e aí eu fui acessar o check-in, tá? E apareceu essa mensagem, no momento estamos com um problema no sistema, tente mais tarde. Como falei para vocês, nós não temos como garantir que seja um problema de alinhamento entre TI e o negócio. Tá? Tudo leva a crer. Tá? A gente estima que talvez seja esse o problema. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que foram 5 anos que eu fui observando situações de sistemas fora do ar, de sistema que ficava um longo período sem poder ofertar o serviço para o seu usuário. E a pergunta que fica é, a TI está dimensionado com o tamanho, com a necessidade do negócio? A TI, ela
está tendo a capacidade para suportar a demanda do negócio? Se isso não está acontecendo, por que não está acontecendo? Qual que são os problemas que estão ocorrendo aí? Aqui uma situação que eu precisava acessar um terminal de banco, isso na cidade de Fortaleza, e como eu estava tendo que visitar os meus pais lá na cidade de Aquirás, eu resolvi optar, não, tudo bem, não está dando certo em Fortaleza, eu vou me deslocar para o Aquirás, quando chegar no Aquirás eu vou ver se esse problema está resolvido. Cheguei lá e eu tive o mesmo problema com o terminal bancário, tá? Então, estou falando de uma cidade que eu demoro, em média, 30 minutos para me deslocar, e por 30 minutos nós tínhamos o problema persistindo. Agora, essas empresas aqui que eu estou mostrando para vocês, Amazon, Google, Netflix, Facebook, você já viu elas fora do ar? Você já viu elas com problema de acesso? Tudo bem. Dizem que ano passado o Google ficou fora do ar. Mas ficou fora do ar por quanto tempo? Algumas horas. A Netflix, parece que em 2018 teve... A Amazon, parece que em 2018 teve um pequeno problema. Mas por quanto tempo foi? E nós estamos falando, o Google é mundial, é milhares e milhares de acessos por segundo. A Amazon, então, nem se fala. Então, nós estamos falando de um serviço mundialmente sendo acessado. Você já teve problemas com Netflix? Já teve problema com Facebook? Eu não estou dizendo que essas empresas que estou mostrando aqui, elas estão livres de problemas. Elas podem ter problema de capacidade, sim. Só que demora muito, mas muito tempo para que isso venha a ocorrer. Por quê? Porque são empresas que tudo leva a crer, e a gente acredita nisso porque passa-se dias, semanas, meses, anos, sem aparecer uma instabilidade seguida. O que aparece é um caso isolado, um serviço mundialmente acessado. Tá? Então, considerando isso aí, são empresas que a gente leva a crer que existe um alinhamento muito forte entre TI e organização. Eu vou citar o caso da Netflix. A Netflix, ela utiliza o serviço da Amazon. Então, os streamings de filme que você assiste, o servidor que está disponibilizando o filme, ele está armazenado na Amazon. Só que ele está armazenado em 3 áreas da Amazon. A Amazon, se não me engano, ela tem ao redor do mundo, pelo menos a última contagem que eu sabia, eram algo em torno de 31 zonas de distribuição. Lugares como no Brasil, Estados Unidos, Ásia, Europa, Austrália, ao longo do mundo. E a Netflix tem suas aplicações, né, distribuídas em 3 dessas áreas. Só que a Netflix ela faz uma simulação que todo mês ela provoca um grande acidente. Ela provoca. E o objetivo é o seguinte, na hora que ela provoca, automaticamente tem que subir outro serviço. Ela tem 3 serviços, 3. Só que todo mês ela derruba um desses serviços. Se ela derruba um dos serviços, automaticamente o outro tem que subir. O que ela está fazendo? Ela está todo mês testando a estabilidade do seu serviço. Por isso que é muito difícil você ver a Netflix fora do ar, porque ela provoca um incidente para garantir a estabilidade dos seus serviços. Hoje se questiona muito em grandes empresas, com suas pesadas infraestruturas de TI, se elas conseguem, diante de um desastre, recuperar o serviço. Quanto tempo demora para recuperar esse serviço? É a mesma coisa do Facebook. Então, quero dizer para vocês, são serviços mundiais, tem uma demanda gigantesca, nós estamos de uma demanda de milhares de usuários por segundo, então, são empresas que tudo leva a crer que tem um suporte muito grande, existe um elemento muito grande entre a TI e entre o negócio. E por que a gente consegue entender que existe esse elemento? Porque são empresas que crescem absurdamente e continuam com seus serviços estáveis, se não melhores. Continuando aqui,
como seria esse alinhamento? Então, eu comecei a palestra falando com você sobre a necessidade de alinhar a TI ao negócio e como é que seria este alinhamento. Primeira coisa, nós temos que entender o comportamento da organização e como a TI é percebida. É interessante você saber que existem vários termos: gerenciamento de TI, gestão de TI, governança em TI, governança corporativa de TI. O que vem a ser isso aí? Eu vou dar para vocês uma percepção minha. O gerenciamento de TI é aquilo que ocorre dia a dia. Instalar uma impressora, configurar um computador, trocar uma peça que não está funcionando, substituir um vídeo, substituir um mouse, é o dia a dia da TI. É o dia a dia. Mas se eu começo a enxergar a TI a longo prazo, eu estou falando de gestão. A longo prazo, a empresa que você trabalha ou você trabalhou, o quanto que ela vai ter que investir em TI? Vai ter que contratar mais gente? Vai ter que implantar uma boa prática de processo? Vai ter que comprar máquinas novas? Ou ela vai optar por subir sua infraestrutura para a nuvem, para IaaS? Como é que vai ser isso aí? Quando nós falamos de enxergar a TI a longo prazo, nós estamos falando de gestão. E o que é governança em TI? Governança em TI é você alinhar a TI à organização. Você pode enxergar a TI a longo prazo, com as máquinas que vai ter que comprar, com as pessoas que vai ter que contratar, mas você pode não estar alinhado com o objetivo. Por exemplo, a sua empresa, ela pretende se expandir, ela tem 20 unidades, no prazo de 5 anos ela quer dobrar o número de unidades. Você pode contratar mais gente para atender a demanda, mas isso não é o suficiente. Você pode comprar mais computadoras, ok, você está enxergando o longo prazo. Mas num cenário desses, nós estamos falando de aumentar a largura de banda, nós estamos falando de aumentar o volume, a capacidade de processamento, estamos falando de garantir a estabilidade dos serviços. Então, você pode estar optando por fazer aquisições, mas essas aquisições não são suficientes para suportar a estratégia de sua empresa. E não são suficientes por quê? Porque você não tem acesso ao planejamento estratégico. Você, de repente, você não está sabendo que em 5 anos ela quer dobrar o tamanho. Porque se você estiver sabendo disso, você já começaria a se preparar. E como você não toma conhecimento disso, o que vai acontecer? A empresa lhe comunica. Ele comunica com alguns dias antes. E o que acontece? A TI não consegue se organizar, não consegue se planejar. E aí ela começa a apagar incêndio. A empresa se expande, aumenta a demanda dos serviços de TI. A TI, por outro lado, não teve a chance de se preparar, não foi comunicada. Então ela tem que atender com uma infraestrutura muito reduzida, uma demanda que aumenta consideravelmente. Como ela não está preparada, ela começa a tentar numa espécie de apagar incêndio. E aí começam a ser as críticas que a TI só atrapalha. Num contexto desse, se você não envolveu a TI no planejamento estratégico, se a TI não tomou conhecimento, fica impossível dela conseguir atender o negócio de acordo com suas demandas. Por isso que essa questão de eu conseguir perceber a TI como uma área estratégica para o negócio é fundamental. TI não pode mais ser percebida como um mero prestador de serviço ou como um custo a controlar. A TI precisa ser cada vez mais percebida como um parceiro estratégico. Como assim um parceiro estratégico? Voltando ao caso da empresa, ela tem 20 unidades. Ela quer ampliar nos próximos 5 anos para mais 20. Só que no cenário de agora, ela já pode estar no seu limite, ou seja, a internet, a largura de banda, já não consegue mais dar conta do volume de dados que estão trafegando. Os seus servidores já estão no limite do armazenamento. Os computadores já são máquinas que estão começando a ficar obsoletas. Então, estou falando de uma TI que já está no seu limite. E se a empresa não começar a perceber isso aí, a tendência é piorar. E aí que nós vamos começar a ver. É aquilo que eu mostrei antes. Tá? A gente começa a perceber uma empresa onde o serviço fica fora do ar, onde o seu sistema fica instável, onde a sua internet é considerada lenta. Tudo isso acontece porque não existe o alinhamento.
Porque se existisse um alinhamento, a TI, a empresa, iria prover recursos para que fosse aumentada a largura de banda, fosse aumentada a capacidade dos servidores, fosse considerado, fosse adquirido recursos que permitissem ter uma TI atendendo com mais rapidez as demandas do negócio. Isso tudo começa com a percepção da alta diretoria. E o que é a governança corporativa de TI? Algumas pessoas consideram como gestão e governança corporativa o mesmo item. Eu prefiro considerar coisas diferentes. Se o gerenciamento é o dia a dia, a gestão a longo prazo e a governança é um alinhamento, a governança corporativa, ela envolve a alta diretoria nas decisões de TI. Veja bem, eu não estou falando da alta diretoria começar a se envolver com o dia a dia. Não estou falando disso. O que eu estou dizendo é que tem decisões estratégicas que a diretoria precisa se envolver. Por exemplo, eu preciso começar a investir em digitalização, eu tornar minha empresa mais digital, que é o que aconteceu na pandemia. A pandemia, a forma como nós estamos trabalhando hoje com home office, já era para ter acontecido há 10 anos atrás. O que a pandemia fez foi acelerar esse processo. Só que, muitas empresas não conseguiram, se não conseguiram fazer em 10 anos, não é em 2 dias, 3 dias, que eu consegui virar digital. Algumas conseguiram, outras no decorrer do tempo conseguiram. Mas perceba o seguinte, muitas empresas tiveram uma facilidade muito grande, porque já estava tendo um alinhamento, uma percepção do corporativo. Então, tem decisões sobre o que eu vou investir. Eu vou ir para a nuvem, eu vou ter uma infraestrutura híbrida, nuvem e local, eu vou investir em maior capacidade, vou investir em inteligência artificial. Essas decisões que envolvem negócio, que envolvem muito dinheiro, muitos recursos, o corporativo precisa começar a se envolver. Porque, por um lado, ele precisa entender as decisões de TI. Por outro lado, ele precisa entender o quanto ele não fazer determinadas decisões vai impactar o seu negócio. Nós vimos vários exemplos. Site fora do ar, terminal fora do ar, equipe sem capacidade para atender. Por exemplo, você está satisfeito com o seu serviço de celular? Quando você recebe a ligação de alguém ou liga para uma outra pessoa, você consegue ter uma ligação clara, livre de ruídos? Consegue chegar até o final, concluir, desligar? Ou no meio da ligação você é interrompido e tem que ligar de novo? No meio da ligação você não escuta a pessoa não lhe ouve e você tem que fazer novamente a ligação. Essas coisas, muitas vezes, é TI. Por quê? Porque a empresa, ela pode ter crescido ou cresceu muito, teve muitas vendas, abriu novas linhas de telefone celular, vendeu muito, mas a TI não conseguiu acompanhar. Então, o que acontece? Eu tenho uma sobrecarga dos serviços, eu tenho uma demanda maior sobre os serviços, mas a minha capacidade de TI continua a mesma. E pode ser que antes dessa sobrecarga, ela também já vinha no seu limite. Então, todos esses aspectos, você tem que considerar que cada vez mais eu preciso de TI. Se cada vez mais eu estou dependente de TI, quer ver só um exemplo, como a gente está dependente hoje do serviço de TI? Você que está aí me escutando, como é que ficaria o seu dia se nós deixássemos você 24 horas sem usar o celular? Como é que seria se a gente deixasse você 24 horas sem usar a internet? Provavelmente você se sentiria fora do mundo. E muito provavelmente você não conseguiria fazer nada. É tão dependente que nós estamos do serviço de TI. Nós hoje, se a gente for trabalhar, for digitar um texto, precisamos de um editor de texto, precisamos de uma planilha eletrônica, nós estamos muito dependentes de TI. O que dirá as organizações?
Então, por isso, justamente por a gente ter essa dependência hoje tão grande com os serviços de TI, ainda mais com essa digitalização avançando, olha a quantidade de pessoas que estão migrando para o banco digital, é tudo pela internet. Então, o que acontece? A gente precisa cada vez mais perceber a TI como um parceiro estratégico e não como um custo a controlar. Tem empresas que às vezes estão com 30, 40, 50 funcionários. Já poderiam ter pelo menos 2 pessoas focadas para o serviço de TI da empresa. Mas elas preferem fazer todo o seu controle em planilhas do Excel. E quando muito, chamam um terceiro para cuidar da internet. Elas conseguem tocar seu trabalho? Conseguem, mas qual o esforço que tem que ter quando precisa localizar um registro na planilha? Milhares e milhares lá de registros. Tem empresas que preferem assim, porque quer economizar. Mas quanto custa essa economia? Então, empresas que percebem a TI como um custo a ser controlado, elas vão ter sérios problemas, se é que já não estão tendo. Mas as empresas que percebem a TI como um parceiro estratégico vão ter muitos benefícios. Tá? Então, cada vez mais nós precisamos enxergar a TI como um parceiro estratégico. Agora, como é que eu faço esse alinhamento entre TI e organização? Eu vou apresentar, então, a gente precisa sempre estar observando quais são os objetivos corporativos do negócio. Observe, se eu for usar o mapa estratégico do BSC, vai ficar muito fácil entender esse trabalho, porque o BSC, a maneira dele de trabalhar, deixa claro os objetivos do negócio. Só que a TI também precisa ter os seus objetivos estratégicos. No modelo do COBIT, a cascata de objetivos, deixa muito claro isso, entre os objetivos corporativos e os objetivos de TI. Os objetivos de TI precisam estar alinhados com os objetivos corporativos. Isso que eu estou apresentando aqui para vocês foi uma proposta de artigo desenvolvido por mim, pelo professor Alberto, pelo nosso grupo de pesquisas em BIDIM. BIDIM é Business Drive Tecnologia da Informação, Information Technology. Na verdade, também é um modelo que olha para os objetivos de TI e olha para os objetivos corporativos. Então, nós temos vários modelos que se preocupam em entender os objetivos de TI e entender os objetivos do negócio, da empresa. Então, nesse modelo aqui, o que nós estamos propondo é que a TI ela tem que ter os seus objetivos de negócio. Como assim? Eu quero que a minha TI ela tenha um rápido atendimento. Olha como é complicado, você solicita um serviço para a TI e demora para vir um atendimento. Na área de sistema, na área de indústria do software, isso é mais complicado, porque às vezes tu pede uma mudança, as empresas estão com recursos limitados e demora dias, semanas para você ter um retorno, quando tem um retorno. Você quer ter serviços estáveis, por exemplo, você não quer que a internet caia, você não quer que a velocidade de internet, a baixa performance, seja percebida pelo usuário. Você quer ter processos mais otimizados. Hoje está se falando muito no ágil. O que é o ágil? O ágil ele é o foco na entrega. Então, eu vou considerar todo um cenário para que eu tire burocracia, para que eu tire gargalo, para que a minha entrega seja uma entrega mais rápida. Ok? Então, isso tudo são objetivos de TI. Então, o que acontece? A TI precisa ter os seus objetivos, mas precisa estar claro para a TI onde é que ela está impactando os objetivos do negócio. Então, imagina, o negócio ele tem lá um objetivo que é chamado rápido atendimento ao cliente. Esse é um objetivo estratégico, rápido atendimento. Então, o que a TI tem que fazer para que ele tenha um rápido atendimento? Esse rápido atendimento precisa de servidor? Sim. Ele usa um sistema? Sim. Então, a TI pode ter 2 objetivos estratégicos. Por exemplo, serviços estáveis. Então, estou falando de um servidor estável, com muita capacidade, certo? E rápido atendimento. Caso de algum problema, vai se resolver rápido. Esses 2 objetivos estratégicos estão alinhados com o objetivo corporativo,
que é rápido com atendimento. É essa mentalidade que precisa ter na TI de hoje. Tem muitas coisas bacanas surgindo, impressora 3D, biotecnologia, inteligência artificial. Existem várias coisas de inovação surgindo. Agora, percebo que toda essa inovação tem muita tecnologia por trás. O problema é, se eu não tiver uma tecnologia preparada para dar suporte à demanda de serviço de TI, eu vou ter sérios problemas. Sérios problemas a ponto das pessoas não quererem saber das novidades. Hoje, nós estamos vivendo o momento dos dados, a riqueza de dados. No passado, nós só conseguimos usufruir informações de dados estruturados. Então, aqueles dados que já estão organizados dentro de planilhas, dentro do banco de dados, dentro de arquivos textos. Só que agora eu estou conseguindo, através dos recursos de Big Data, acessar dados não estruturados. É aquela informação que está em figuras, em áudios, em vídeos, e ali eu consigo tirar informação em redes sociais, em e-mails. Eu consigo tirar informação daí, só que, claro, é um processamento muito grande. É muito recurso de TI que vai estar sendo consumido. O que eu quero dizer é que essa grande onda de novidades que estão vindo, esse grande momento de inovação que nós estamos tendo, se a TI das empresas que estão propondo esses recursos não estiver alinhado com o corporativo, com os objetivos da empresa, ela pode ter sérios problemas, tá? Porque vai se demandar muito recurso. Analisando, voltando esse modelo aqui, então o que acontece? Em azul, eu tenho os objetivos corporativos, são os objetivos do negócio. Em verde e amarelo, são os objetivos da TI. Essa cor não é à toa. É como se fosse a lógica do semáforo. O verde, atenção, quer dizer, prossiga, ok, prossiga. O amarelo, atenção. Então, esses objetivos que estão na cor verde, eu estou alcançando de forma primária os objetivos da empresa. Por exemplo, se eu tiver serviços estáveis, esses meus serviços estáveis impactam o atendimento, o rápido atendimento ao cliente de forma primária. Mas o que tem um outro objetivo meu, que é processos de rápido atendimento? Eles impactam de forma secundária, porque se eu não atender, o meu servidor tiver um problema, esse processo vai ajudar a restabelecer o serviço de forma secundária. E por que é amarelo? Porque o meu objetivo é que o número de objetivos da TI que impactem de forma primária os objetivos do negócio sejam superiores àqueles que impactam de forma secundária. Na tabela ao lado, a gente propôs o seguinte. Então, eu tenho os objetivos, as metas de TI, e eu tenho os objetivos de negócio. E aí eu começo a fazer um cruzamento entre esse objetivo de TI com o objetivo de negócio, ele está impactando de forma primária ou secundária, ou não está impactando. Então, quando não há nenhum impacto, ele fica em vermelho. Quando há um impacto primário, é azul, e secundário, preto. O ideal é que tivesse todos eles na cor azul. Mas isso não acontece. Por quê? Porque às vezes muda o negócio, muda a estratégia, muda a tecnologia, certo? E se a empresa for fazer isso pela primeira vez, vai levar muito... O índice de alinhamento vai diminuir porque ela vai estar ganhando maturidade. Nesse caso aqui, nesse exemplo de simulação, nós estamos mostrando um cenário em que eu tenho 72% de alinhamento entre TI e negócio. 72%. E o que nós propomos nesse trabalho aqui é que a cada rodada que for ser feita de auditoria em TI, que pode ser trimestral, que pode ser semestral, mas a cada rodada eu consiga aumentar o número de impacto primário e consiga diminuir o secundário ou aquele que não há nenhum impacto, tá? Então, a ideia é que eu vá aumentando, quanto mais impacto primário eu tiver, então, o que quer me dizer o impacto primário? Quer dizer que eu estou tendo um forte alinhamento entre TI e organização.
Quanto mais impactos primários você tiver, maior será o alinhamento entre a TI e o negócio. É isso que nós temos que entender. O problema é que, muitas vezes, esse impacto primário ele é quase nada dentro das empresas. Quase nada que eu digo 10, 20, 30% a depender do modelo de negócio, isso é inaceitável. Mas acontece. Quantas vezes você precisa acessar um site, o site está fora do ar? No passado, era uma frustração muito grande das pessoas, que elas deixavam para acessar a internet altas horas da madrugada, então estou falando 2, 3 da madrugada, e quando elas iam acessar o serviço, aparecia site manutenção, porque a empresa, provedor do site, estava aproveitando a janela da madrugada para fazer manutenção. Mas as pessoas queriam usar a janela da madrugada porque ia ter menos gente acessando o serviço, os serviços iam estar mais estáveis, a chance de concluir a sua tarefa ia ser muito maior. Então, percebam, isso tudo são indícios de que a TI não está conseguindo acompanhar o negócio. E num cenário, imagina o Uber. Você acessar o aplicativo do Uber, está fora do... Você já teve esse problema com o Uber? Penso eu que não. Tá? Imagina o Netflix. Você acessar o serviço Netflix, está indisponível. Tudo bem, uma vez, ok. Na segunda vez você vai acessar indisponível. Você já fica no alerta. Na terceira vez que você vai acessar indisponível, o que vai vir à sua cabeça? Esse serviço não me atende. É isso que vai vir à sua cabeça. E empresas como a Netflix, elas estão conscientes que a margem de erro delas é muito, mas muito, muito, muito baixa, porque gera uma insatisfação muito rápida nas pessoas. Então, por isso que vai ser tão difícil você ver a Netflix fora do ar. Por quê? Porque ela está envolvendo a TI nas suas decisões. Mas nós precisamos trazer isso para as outras empresas. A atenção que eu estou chamando é que muitas das empresas estão preocupadas com marketing, estão preocupadas com aquisições, fusões entre empresas, estão preocupadas em expansões, mas estão esquecendo que, se não tiver uma TI apoiando, não vai dar certo. Alguns anos atrás, eu vivi uma situação de uma empresa que ela queria, no prazo de 1 ano, abrir mais 10 filiais. E ela não conseguiu abrir nenhuma. Por quê? Porque seus recursos estavam no limite. Ela não tinha mais espaço de armazenamento, não tinha mais provedor para conseguir suportar, a sua banda de internet, a largura de banda era toda consumida, tinha aumentado o número de pessoas, já tinha aumentado o número de transações, isso vai consumindo recurso de TI. Então, por isso, esse modelo aqui, ele provoca isso, tá? Ele olha para a TI, ele olha para o negócio, e aí vem o questionamento. Esse objetivo de TI, o que ele está ajudando a empresa? Como é que ele está organizando? E aí que eu começo a fazer esse alinhamento. E aí eu começo a entender o que faz de forma primária, o que faz de forma secundária, e eu consigo entender o quanto que a minha área de TI, ela está alinhada para atender às demandas do negócio. É esse tipo de mentalidade que nós precisamos ter aí. Eu vejo muitas startups surgindo, vejo muitas novidades aparecendo, mas entenda uma coisa, a depender da novidade, por exemplo, nós temos hoje muitas empresas começando a optar pelo serviço de drone, ok? Nós estamos começando a dar os primeiros passos para ter o carro autônomo. A internet das coisas, o IoT, é uma presença. Imagina você acordar de manhã e as janelas do seu quarto se abrirem automaticamente, você ir para o banheiro e a cafeteira já começar a aquecer o seu café, a torradeira já começar a esquentar o seu pão, você entrar no seu carro e já está sintonizado a emissora de comunicação que você gosta, ou começar a tocar a música que você mais gosta. E o próprio carro levar você para o seu trabalho. No contexto de hoje, né, depois que essa pandemia acabar, eu acho que essa grande quantidade de carros nas ruas vai diminuir porque as pessoas estão preferindo ficar em suas casas, fazer o home office, que é o que eu estou fazendo, certo?
Mas a questão toda que eu estou dizendo, que eu estou querendo falar é, tudo isso, todas essas novidades que estão vindo aí, elas vão demandar muito dos serviços de TI. As máquinas vão estar preparadas, vão ter que estar preparadas para dar conta da quantidade de demandas que vão ter. O que aconteceu nos primeiros dias de TI? Tinha-se uma grande preocupação. Qual que era a preocupação? Ia conseguir se dar conta da quantidade de acessos à internet? Porque de uma hora para outra, todo mundo foi para suas casas. Então, nós não estávamos mais no ambiente corporativo. Estava preparado, o ambiente preparado para dar vazão à quantidade de demandas do serviço de TI. Agora estava todo mundo em suas residências. Então, aquele provedor que atendia X número de casas, de uma hora para outra, triplicou o acesso ao serviço. Confesso que nos primeiros dias eu senti uma certa queda, depois estabilizou. Mas foi um susto para as empresas, porque começou a ter o seguinte questionamento: vamos conseguir atender a demanda? Vamos conseguir dar conta da demanda que vai ter para os serviços? É essa preocupação que nós temos que ter com a inovação que está surgindo. Sem dúvida, a inovação é uma coisa que vai facilitar muito as nossas vidas, mas vai ter muita demanda por serviço de TI. O que eu quero dizer é que o momento para começar a pensar em alinhar a TI com o negócio, alinhar a TI para a quantidade de demandas que vai ter, o momento é agora. Diria até que já passou um pouco, mas a gente tem que ter essa preocupação. Senão, o que vai adiantar a sua empresa? É uma série de inovações, mas é lento, é demorado para rodar o serviço, é demorado para sair uma resposta, é demorado para você ter um resultado. Por isso a necessidade de TI e negócio estarem alinhados, tá? É esse o recado que eu quero passar nessa noite de hoje para vocês, dessa importância entre esse alinhamento. Se isso não existir, isso custa caro para o negócio. É aquilo que eu falei, serviço da Netflix. Uma vez, tudo bem, 2 vezes você já fica alerta, 3ª vez você já não olha mais para o serviço. É isso que pode acontecer com as empresas, tá? Então, por isso a necessidade em que a TI, os seus objetivos estratégicos estejam alinhados com os objetivos corporativos do negócio, ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês, tá? Então, a questão do alinhamento entre TI e empresas, o comportamento da organização, se ela é uma empresa muito mais voltada ao gerenciamento de TI, a gestão de TI, a governança de TI, a governança corporativa de TI, estratégia da empresa. Lembre-se, vocês precisam ter acesso ao planejamento estratégico para entender o que o negócio está pensando, para a partir daí conseguir preparar a TI para a demanda, certo? Modelos de mercado, então nós temos vários modelos à nossa disposição, seja para serviço, seja para governança, processos, projetos, estratégia, modelos ágeis, modelos de inovação, certo? Como o design thinking, e existem os problemas gerados pela falta de alinhamento com a TI, que foram aqueles vários exemplos que ao longo de 5 anos eu fui colecionando. Teve vários que eu vi, eu coloquei apenas alguns, né, que levam a crer que talvez o alinhamento entre a TI e o negócio talvez não fosse o mais adequado. A gente não tem como garantir porque não participou dos bastidores, apenas foi um cliente afetado pelo serviço que naquele momento não estava podendo ser afetado. Confesso que alguma daquelas organizações que eu mostrei para vocês, eu tenho percebido menos essa instabilidade. Talvez a consciência, a empresa tenha percebido dessa importância de alinhar a TI com a empresa. Meus contatos estão aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que precisarem sobre o assunto, é um assunto que eu gosto muito, que eu pesquiso, pesquiso e vou continuar pesquisando devido à relevância que o tema tem. Tá? Professor Alberto, muito obrigado e eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Ok, professor. Professor Germano. Tudo bem? Estamos aqui. Boa noite a todos. Professor, muito obrigado pela sua palestra, por ter nos brindado aí com uma excelente palestra.
para a nossa aula inaugural aqui do semestre 2020.2 aqui na Universidade Federal do Ceará. Então, é um prazer ter recebido o senhor aqui, professor, e dizer que nós estamos muito gratos aí por ter nos brindado aí com essa palestra importante que fala do alinhamento, dessa necessidade de alinhamento entre a tecnologia da informação, as ações das áreas de tecnologia da informação e o negócio, né? Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, vamos utilizar o chat aí para fazer a pergunta, alguma pergunta para o professor Germano. Vocês teriam alguma pergunta para... Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou aqui, eu passo a pergunta para o professor. Vocês escrevam no chat, se vocês tiverem alguma... Eu vou fazer uma. Professor, você poderia falar um pouco aí como é que foi sua experiência nessa certificação CMMI que você citou aí na sua palestra? Que você conseguiu aí na empresa que você é gestor? Foi uma quebra de paradigma, né? Porque o que acontece? Você tem uma empresa e aí você tem que comprovar que você tem um processo. Então, tanto no caso do CMMI quanto do MPSBR, você precisa provar que existe o processo. Mais do que provar, você precisa evidenciar que tem benefícios com o processo. Então, a auditoria, ela cria evidências de documentação, ela cria evidências de resultado, e não só isso, ela chamou as pessoas e começou a fazer perguntas, olha, o que você faz quando tal coisa acontece? Se você precisa de informação, onde é que você vai? Se acontece a situação, o que você vai? Então, ela repetia as mesmas perguntas para pessoas diferentes. Então, o que acontece? Se a empresa não tivesse vivenciando o processo, não tivesse literalmente internalizado o processo nos seus colaboradores, a reprovação é garantida. E é muito fácil de perceber isso aí quando os discursos começam a não bater. Então, o que ajudou muito em lograr êxito, na nossa aprovação, é que eles perguntavam para A, para B e para C perguntas tipo, se tu precisa tal coisa, como é que tu faz? Aí A dizia, olha, eu vou em tal repositório. B dizia, eu vou estar no endereço que é nesse repositório. Quer dizer, mudava o discurso, mas a resposta, diferentes palavras, mas a mesma resposta. Então, o desafio disso aí é você ter processos implantados e funcionando. Isso leva, no mínimo, 1 ano. Você não consegue tirar um CMMI em menos de 1 ano. A mesma coisa o MPSBR, o processo tem que estar muito estruturado. No caso, o nosso MPSBR tinha um agravante que a gente precisava ter acesso à estratégia do corporativo e mostrar que os nossos projetos estavam alinhados com a estratégia do corporativo. Não adiantava ter só o processo rodando, tinha que mostrar essas evidências. E isso, às vezes, é complicado, claro, no nosso cenário foi bacana, porque a empresa facilitou muito isso, mas tem empresas que não abrem a estratégia, não dão acesso à estratégia para a TI. Logo, uma certificação em PSBR no nível F seria inviável. Graças a Deus, não é o que aconteceu no nosso caso, tá? Mas o principal é você ter processos funcionando. Professor, só para tirar uma dúvida aqui dos alunos, você poderia falar um pouco aí qual é a diferença entre a certificação da empresa e a certificação profissional da pessoa? Vamos lá. Por exemplo, eu vou pegar aqui a ISO 20000. Tá? A ISO 20000 tem que ficar alerta que ela tem 3 vertentes. Tem a primeira, que é a certificação da empresa. E ela vai seguir uma linha muito próxima do CMMI e do MPSBR. Eles vão querer evidências de que existe o processo. Que processo? Por exemplo, existe um catálogo de serviços, existem serviços que são obsoletos, existe um SLA para atender. Como é que é seguido esse SLA? Então, ela vai querer evidências da empresa. Então, e as pessoas têm que conhecer o processo. Elas têm que saber que existe um processo, que existe um SLA. E se for uma empresa grande, isso se torna muito complicado. Como é que é a certificação para o profissional? Se você já tem uma certificação ITIL, você vai fazer um upgrade, que é uma prova de 20 questões.
Se você não tem IELTS, você vai fazer uma prova de 40 questões. Então, a prova, ela quer testar o seu conhecimento. Então, você tem lá, na IELTS, na ISO, melhor dizendo, você tem lá um total de 12 processos e vai ter perguntas aleatórias sobre esses processos, tá? Então, a certificação, eu posso ter uma empresa certificada sem profissionais certificados? Pode. Eu posso ter profissionais certificados sem empresa? Pode também. Então, pode ter qualquer um dos cenários. Qual o conselho que eu dou para vocês, tá? Existem certificações, nessa época da pandemia, a CertProf, a Scrum Study, são duas certificadoras que estão oferecendo algumas provas em nível Foundation gratuita, ok? Então, o que acontece? O conselho que eu dou para vocês, nesse momento que vocês estão na faculdade, então, se o seu curso durar 2 anos e meio, ou durar 4 ou 5 anos, coloque uma meta de colocar 3 certificações no seu currículo. ITIL, COBIT, Scrum, são certificações muito bem-vindas e costumam serem muito bem percebidas no processo de seleção. Porque imagina, você é um aluno que está se formando na UFC, você já traz no currículo uma instituição federal que lhe dá um certo respaldo. Não adianta, gente, é diferente você pegar uma pessoa formada pela universidade particular do que para uma federal. É claro que tem faculdades particulares que são excepcionais, dispensam comentários, mas a federal também ainda tem o seu mérito, tá? Então, quero dizer que um título da UFC fica muito bem no seu currículo. Agora, imagina se você acrescentar mais 3 certificações. Você se torna um profissional muito mais competitivo de mercado. Você fica muito mais concorrente. Isso é um plano que você fala, se o meu curso vai durar 2 anos e meio, faz um plano para você tirar essas certificações em 2 anos. A cada 8 meses, dá para você tirar numa boa. Eu tenho uma meta, pessoal, hoje, eu tenho 27 certificações, tá? Mas a minha meta é tirar uma por ano. Todo ano eu me planejo, só que eu treinei tanto. Esse ano eu tirei 6, tá? Esse ano eu aproveitei a pandemia e tirei 6 certificações. Isso é como assim, você vai treinando o seu corpo, você vai acostumando ele, como você já faz prova na UFC, você vai acostumando a fazer prova. Então, essas certificações aí, o empecilho, o maior desafio para vocês é o custo da prova, porque elas são certificações medidas em dólar. Então, se a gente pegar, por exemplo, a certificação MORE, que é a Management of Risk, que é uma certificação para riscos, é $210. Então, $1 aí encostando quase a R$6, mais taxa de imposto, tudo, nós estamos falando de uma prova que antes você conseguia comprar por R$600, R$700, hoje você está pagando R$1.200. Agora, se você for uma pessoa disciplinada e conseguir economizar R$120 por mês, eu não sei como é que é a sua situação. O que eu quero dizer é que é um esforço que você pode fazer, certo? Economizar um pouco por mês, parcelar em 10 vezes no cartão, como eu vi muito aluno fazendo, comprando certificação da ITIL, parcelando em 10 vezes, certo? Você pode conseguir a médio prazo ter um currículo bem competitivo. Consegui responder? A gente tem a pergunta aqui do Gustavo, que está perguntando se todas essas certificações elas têm validade, se tem alguma que precisa ser renovada ou não. Especificamente ele mencionou aqui ITIL, COBIT e a ISO 20000. O que acontece é o seguinte, o COBIT, eu tenho a 4.1 do COBIT e eu tenho a 5.0. Já tem a 6.0. Eu não estou preocupado em fazer a 6.0. Tá? A ITIL, por exemplo, eu tenho a ITIL V2. Conheço muito da V3, conheço muito da V4. Já dei treinamento das duas. Mas não me preocupo em fazer um upgrade. Por quê? Por 2 coisas. Primeiro, porque sempre vai ser uma certificação válida. Segundo, a pessoa não está preocupada em saber qual que é a versão da ITIL, qual que é a versão da certificação que você tem. Até hoje, eu nunca vi alguém perguntar qual que é a versão. O fato é que você é certificado. Agora, uma coisa eu lhe digo, Gustavo, se você tem uma certificação, o seu currículo, ele muda de pilha, tá? Se você tem uma certificação, o seu currículo, ele muda de pilha.
Existem algumas certificações muito mais pesadas. A PMT são 200 questões. São 4 horas de prova. Essa é muito complicada. A do Prince 2, você é uma prova de 180 questões, 3 horas de prova e um cenário com 3 cadernos de consulta. É muito complicado também. Mas são certificações para você pensar mais a longo prazo. Tá? Então, existem algumas, as Foundation, eu acho que são certificações bacanas para vocês tirar nesse momento agora. Outra coisa, o pessoal também não preocupa se é Master, se é Foundation, o pessoal também, que eu quero dizer assim, nas vezes que eu fui convidado para fazer seleções de pessoas, né, quando eu via que era certificado, eu não me preocupava qual que era a versão. Porque quando a pessoa é certificada, isso atesta que ela estudou, que ela se preparou, que ela se interessou em ser um profissional mais qualificado. Ok, professor, muito obrigado. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o professor Germano? Digite no chat aí que eu repasso para ele. Acho que não, professor. Então, professor, muito obrigado pela sua colaboração, mais uma vez. Excelente, a gente gostou muito aí das suas respostas, muito preciso. Você foi muito esclarecedor aí para a gente sobre essa questão da certificação, que pode ser a certificação da empresa, a gente pode ter a certificação profissional, né? E a minha última pergunta seria só essa. Fala um pouquinho aí da empresa que você trabalha para o pessoal. Você falou, mas qual é o negócio dela, o que é que faz, né? A MV é uma empresa hoje que ela é líder no segmento de saúde, tá? E ela também está em expansão internacional. Então, tomara que não aconteça, né? Mas se você tiver que ir em algum estabelecimento de saúde, dá uma olhada, por exemplo, qual que é o software que está no painel. Tá? Então, se aparecer lá a sigla MV, esse é um dos produtos que é fabricado por essa empresa que eu trabalho. A matriz dela é em Recife. No Brasil, hoje, ela tem 7 fábricas de softwares. Além da matriz, ela tem mais 6 fábricas de software. Hoje estou envolvido no maior projeto da área de saúde do Brasil, que é o projeto para a Prefeitura de Belo Horizonte, um projeto gigantesco, duração estimada em 3 anos, e é uma empresa que está se expandindo internacionalmente para outros países. Então, assim, se você tem interesse em trabalhar gostei da MV, tem interesse em trabalhar na MV, qual que é o caminho? O caminho é vocês, hoje, a MV, a tecnologia que ela utiliza é Java. Tá? Java, HTML5, Angular, são essas tecnologias aí, banco de dados Postgre, banco de dados Oracle. Então, se você tiver conhecimento hoje, a grande demanda, as grandes oportunidades hoje que estão surgindo em massa dentro da MV, são oportunidades para profissionais Java, tá? Então, se você é um profissional que tem conhecimento em linguagem Java, na apresentação tem meu currículo, você pode me mandar o seu currículo que eu encaminho para o pessoal de RH, porque como a empresa está em expansão, a gente está precisando de muita mão de obra nisso aí. Não só a gente, como várias empresas no Brasil hoje estão vindo buscar mão de obra aqui no Nordeste, porque, olha só, o que acontece? Que antes, no passado, se você queria contratar um profissional aqui no Nordeste, você tinha que levar ele ou para Rio ou para São Paulo, então tinha um deslocamento, tinha mudança de cultura, tinha toda uma mudança de cenário, e muitas vezes isso era um risco porque o profissional não se adaptava. Hoje, você pode trabalhar de qualquer lugar. Você pode trabalhar de Quixadá, de Quixeramobim, de Sobral, de qualquer lugar. E para uma empresa que é em outro estado e até contratações de outros países. Então, aproveite esse momento que vocês estão na academia ou estão entrando na academia, se qualifiquem, porque tem muita oportunidade surgindo para o profissional de TI. Ok, professor. Muito obrigado aí. Bem esclarecedora a sua resposta. E a gente gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta. Pessoal? Bom, então eu acho que no mais a gente tem que agradecer, professor. Você gostaria de falar mais alguma coisa para a turma? Dar alguma mensagem, dizer aí o que é que você acha, a impressão de vocês para eles que estão aí dentro da universidade, estão querendo ingressar no mercado de trabalho?
Ó, vocês têm, como eu falei, vocês têm um agravante a favor de vocês, que é o título da UFC no currículo, tá? Existem, aqui em Fortaleza, tem faculdades particulares muito boas, certo? Tem faculdades particulares sérias, preocupadas com o aluno, só que um título de uma pública é sempre um título de uma pública, ele é um diferencial. Então, aproveite esse diferencial, certo? E, assim, o momento que vocês estão aí é o momento que vocês se qualificarem. Gente, vocês estão numa área que hoje está faltando mão de obra. Eu diria assim, o profissional Java hoje, em Fortaleza, para ele ficar desempregado, ele tem que se esforçar. O profissional Java, para ficar desempregado em Fortaleza, ele tem que se esforçar para ficar desempregado, de tanta demanda que tem. Então, aproveite, se qualifiquem, tá? Vocês estão numa instituição de referência, então, isso é um impulso no currículo de vocês. E assim, professor Alberto, só que foi meu orientador de doutorado, né? E a gente continua na estrada aí escrevendo artigos. Para mim é sempre uma alegria, é sempre uma honra poder estar com esses alunos da UFC, que eu gosto muito. É um público diferenciado. E precisando, eu estou sempre à disposição. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Ok, professor. Então, muito obrigado. Pessoal, eu também gostaria de agradecer a vocês também pela participação e dizer que foi muito proveitosa essa aula. A gente está gravando agora, eu vou encerrar a gravação para poder a gente publicar a aula no canal, no nosso canal do YouTube, ok? Então, eu vou encerrar a gravação agora